Alô, boa noite, gente. Deixa eu colocar aqui um comentário aqui. Não sei se dá pra fixar o comentário. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário aqui para quando as pessoas entrarem elas saberem do que está sendo dito, do que está sendo falado, do que pensando sobre você. Será que fixa esse negócio aí? Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que não. Boa noite, gente. Boa noite, Cidália. Deixa eu... aqui. Tem um botãozinho aqui. Fixar comentário. Agora eu aprendi essa bodega. E aí, gente. Boa noite. Vamos entrando aí na nossa quinta-feira maravilhosa. Quinta-feira. L da Lívia. Geise. Aline, Cibele. Vamos entrando aí, gente. Vamos entrando, vamos chamando gente. Não podemos servir. Na verdade, assim, eu transformaria um pouquinho essa frase aí, para não seja refém, assim, não seja refém do que pensam sobre você, mas assim, não seja refém da ideia de que pensam sobre você, né? Porque assim, mas enfim, a gente vai poder conversar sobre isso hoje e a gente vai poder entender melhor sobre isso. Ju, boa noite. Cíntia, vamos entrando aí, gente, vamos chamando gente pra gente começar a nossa live de hoje. Muitas coisas pra gente conversar, muitas coisas. Esse assunto é interessante pra caramba, envolve muitas coisas, assim, pra gente considerar. Eu não tenho a menor pretensão aqui de falar sobre tudo, sobre isso. Oi, tudo bem? Ai, meu Deus, que difícil. Gisele, boa noite. Ju, boa noite. Evelyn, boa noite, gente. Vamos entrando aí, vamos chamando gente. Vou apertar aqui no aviãozinho aqui, já vou chamar algumas pessoas. Vou sair chamando aqui todo mundo que aparecer pela frente. Vamos chamando. Tô chamando aqui, ó. Vai vocês também chamando aí. Aperta no aviãozinho aí, vai chamando. Vamos encher essa live que tem muita gente que precisa saber disso. Boa noite, Aline. Boa noite, Ju. Natália, boa noite. Nandinha, boa noite. Vamos entrando, vamos chamando o pessoal. Tunuchinha, bom dia. Boa noite. Nossa, bom dia, ó. Eulália, boa noite. Gente, vamos começar? Mandou bem de me lembrar. Tá vendo? Tem que lembrar. Silvânia, boa noite. Pois é, vamos convidando o pessoal aí enquanto eu vou começar a falar aqui sobre essa questão de não seja refém do que pensa sobre você. Como chama? Aperta, tem um aviãozinho aqui de papel aqui, ó, uma setinha assim, ó. Você aperta ali, vai aparecer as pessoas, você vai convidando todo mundo. Entendeu? Vai convidando o pessoal aí para entrar. Então, mais uma vez, falando aqui sobre assuntos interessantes relacionados à psique humana, assuntos da atualidade. Eu estou evitando ao máximo falar sobre transtornos e coisas muito complexas e tudo mais, porque boa parte dos nossos problemas são extremamente corriqueiros, inclusive nos transtornos. Tereza, boa noite, tudo bem, querida? Carleide, o que acontece? Essa é uma conversa, como eu sempre falo, é uma conversa, eu não estou aqui para dar aula de nada, eu estou aqui para a gente pensar, para a gente raciocinar. Eu não fico preparando nada, eu simplesmente estou aqui para a gente conversar. Então a gente conversa livremente. Vou manter aquela programação de sempre, falar um pouco menos do que eu vinha falando antes, que eu estava falando pra cacete, que eu me desembestava de falar. Pô, cheguei a falar aqui num dia aqui, sei lá, 40 minutos direto. Então tô segurando a onda, falando menos para dar tempo da gente conversar, né? De vocês poderem me perguntar o que vocês quiserem perguntar para a gente justamente conversar sobre os assuntos. Ô Lúcia, boa noite, tudo bem, minha querida? Conseguiu chegar, né? Paula, boa noite, tudo bem? O que acontece? Vamos falar então sobre
ser refém do que pensam sobre você? Por que isso acontece, né? Isso acontece, assim, por muitos fatores, né? Mas eu acho que a gente tem que isolar aqui, porque se a gente for entrar na pretensão de falar sobre tudo relacionado a isso, a gente não vai sair daqui nunca mais, tá? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente falar. Uma delas é o seguinte, porque a gente supervaloriza demais essa ideia de que estão pensando da gente, tá? E supervaloriza também demais a necessidade de ser aceito por outras pessoas, de ser aceito por grupos, ser aceito socialmente, de estar adequado socialmente. A gente valoriza demais isso. Aliás, não é que valoriza demais, a gente supervaloriza, assim, transforma isso em algo assim, muito maior do que deveria. Pois é, né? Refém, né, Tunuchinha? Então, vamos ver como é que a gente faz para deixar de ser refém, né? Então, vamos aprendendo, porque não é simples, assim, uma construção de muito tempo e que envolve um conflito de ideias muito interessante, assim, que é, deixa eu tentar frasear aqui de uma maneira mais clara possível, assim, que é assim, é o quanto, cara, isso não é simples, assim, é o quanto valoroso você acha que você é, tá? O quanto valor você acha que você tem em conflito com a ideia do quanto valor você acha que você deveria ter. Entende? Assim, trocando em miúdos, assim, é como se assim, você não se acha bom o suficiente para determinadas coisas. Então, assim, você subvaloriza você e supervaloriza o ideal. Quando você faz isso, obviamente que você vai se notar como alguém inadequado, como alguém que não é gostável, como alguém que é incapaz, como alguém que não é bom o suficiente. Se você se vê como alguém que não é bom o suficiente, como é que você acha que você vai achar que as pessoas estão olhando para você? Entende? Então, assim, toda essa visão que você tem dos outros em relação a você, ela é, obviamente, que ela é nublada pela visão que você tem sobre você mesmo. E isso pode chegar num nível muito alto, entendeu? De doença mesmo, de psicopatologia grave. Eu não estou falando só de timidez aqui, eu estou falando de muitas psicopatologias que podem girar em torno disso. Que eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Chega uma paciente para mim com um toque gravíssimo. O toque é um transtorno obsessivo compulsivo, para quem não sabe. É um transtorno muito grave. Assim, algumas vezes ele não se apresenta tão grave, mas normalmente eles vêm, quando vêm durante muito tempo, depois de muito tempo, eles vêm muito graves e causam um prejuízo muito grave na vida das pessoas. Essa moça, quando ela chegou para mim, ela estava muito mal, porque ela tinha um prejuízo na vida dela enorme. O casamento dela estava acabando, ela não tinha energia para nada. Ela tinha uma mania de organização muito grande, uma mania de limpeza muito grande e mania de arrumação. O negócio dela era essa, tá? E aí o que acontece? Ela tinha que manter a casa dela toda em ordem o tempo inteiro. Tudo limpo o tempo inteiro. E para fazer isso, ela passava o pano na casa 300 vezes, ela limpava a mesma coisa várias vezes, ela tirava pó todo dia, era uma loucura, ela não conseguia fazer mais nada. Assim, e o pior, assim, ela tinha 2 filhos pequenos. Então você vê só, uma pessoa que tem 2 filhos pequenos, você manter a sua casa organizada o tempo inteiro com 2 crianças pequenas em casa, isso é um desafio enorme, cara. Isso é muito difícil. E ela conseguia. E aí quando eu fui seguindo o rastro dos pensamentos obsessivos dela, né, a gente percebeu que ela tinha uma ideia muito forte de que ela precisava manter tudo em ordem para ela não ser criticada pelas outras pessoas. Porque ela acreditava que se ela não conseguisse manter tudo em ordem, ela seria vista como uma pessoa relaxada, como uma pessoa que não faz nada direito, como uma pessoa que não, uma péssima mãe e por aí vai. E aí, meu querido, para conseguir dar conta disso, ela tinha um gasto energético, não só assim mental, mas físico também, de ter que manter tudo ali sob controle o tempo inteiro. E obviamente que ela não conseguia. E aí quando você não consegue, meu amigo,
o nível de ansiedade dela ia lá nas estrelas, entendeu? Então, um sofrimento muito, muito, muito intenso. Só que assim, no caso dela é um pouco diferente, porque é um transtorno obsessivo compulsivo. Esse pensamento não é um pensamento corriqueiro, transeunte qualquer. É um pensamento obsessivo, que fica ali, martelando, intrusivo na cabeça dela o tempo inteiro, aquilo girando, a ponto dela não conseguir fazer mais nada a não ser dar conta daquele pensamento. O pensamento vem, gera muita ansiedade, aí ela faz o comportamento compulsivo para reduzir aquela sensação de ansiedade. Só que o pensamento volta. E assim ela ficava nesse ciclo de sofrimento. Mas no final das contas, tudo que ela queria era ser adequada, era ser bem vista. Ela queria que as pessoas vissem que ela era uma boa mãe, que ela conseguia dar conta das coisas, que ela conseguia arrumar a casa dela, que ela conseguia fazer um monte de coisa. Porque quando ela não conseguia, para ela era uma relaxada. Todo mundo ia notar que ela é uma relaxada. Então assim, lá no fundão lá dessas ideias todas, a ideia que ela tem dela mesma é a seguinte: eu sou relaxada. Eu sou relaxada. E para eu dar conta disso, eu tenho que me esforçar demais. Então, assim, com essas regras, com essa regra, com essa crença central que ela tinha em relação a ela mesma, entendeu? Ela gerou uma situação de muito sofrimento. Um transtorno muito grave, que ela sofreu muito. Depois a gente tratou, ela ficou muito bem com relação a isso, enfim, porque tem tratamento. Mas o trabalho girou em torno desse pensamento, desse medo, não só com relação ao que os outros pensam, mas principalmente com relação ao que ela pensa dela mesma. Porque quando a gente fala nesse sentido dessa coisa, o que a gente tem é muito medo de ser rejeitado, de não ser adequado, de não ser aceito, de não ser gostado, certo? Só que o problema é que quando você se vê numa situação como essa, entendeu? Esse medo começa a controlar a sua interação com as outras pessoas. Você se afasta de quem você de fato é, tá? Para começar a mudar a maneira como você interage com as pessoas, para que as pessoas gostem de você. Então você começa a fazer e interagir com as pessoas da maneira que você acha que as pessoas gostariam que você interagisse. E aí, meu amigo, você tem um problemão. Um problemão, porque você não tem como controlar o que a pessoa vai pensar de você, você não tem como... Então, a aceitação, ela tem que vir de você, tá? E não do outro. Quando você coloca o controle na mão de uma outra pessoa, você está se colocando em risco, porque você não tem controle nenhum, você só pode ter controle sobre o que você pensa, sobre as coisas que você entende. Entende? E aí você precisa modificar justamente isso. Quer ver? Porque, assim, são ideias assim que a gente às vezes não pensa direito. Uma coisa que acontece muito com gente tímida, eles chegam pra mim e falam que assim: ah, mas eu tenho muita dificuldade de poder conversar com as pessoas, porque eu começo a falar, aí aquela conversa começa a desfazer e tal, aí fica um silêncio, aí acaba a conversa. Quando isso acontece, o cara ele acha que não é interessante. Então ele acha que ele precisa fazer alguma coisa para ele ser interessante, para a pessoa gostar dele e continuar a conversa. Agora o interessante é o seguinte, porque eu canso de ouvir isso, e eu sempre faço a mesma pergunta. Peraí, o que você está me dizendo então, deixa eu ver se eu entendi, é que quando você vai interagir com alguém, vai começar a falar com alguém, a conversa vai morrendo, vai perdendo, não tem mais o que falar, você fica sem ter o que falar e aí a conversa acaba. É isso? É isso. Tá bom. Mas me diga uma coisa aqui, por que a responsabilidade de manter a conversa é sua? Por que a responsabilidade de manter a conversa é só sua? Por que o outro também não tem essa responsabilidade? Você não tá conversando sozinho, porra. Então, a responsabilidade é dos outros. É mesmo. Não sei. Então, só que aí o cara começa a se cobrar, por causa do medo de ser inadequado, porque ele acha que o problema é dele. Começa a se cobrar dali, entendeu? E pior, ele vai reforçando aquela ideia de que ele é inadequado. Todas as vezes que ele não consegue manter a conversa, né, com uma outra pessoa, é porque ele não é interessante. Aí vive nessa onda de medo. Medo. O que vão pensar? Porque eles vão achar que eu não sou legal, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que ser aquilo outro. Por aí vai. Aí você nunca vai achar que você é legal, né? Que você tá
Você está partindo de uma premissa completamente difusa, completamente distorcida. Entende? A aceitação tem que vir de você. Você tem que aceitar quem você é. Para você parar de ficar evitando uma série de coisas, ou parar de ficar se adequando, gastando uma energia gigantesca, entendeu? Para se adequar a situações que você nem sabe se você precisa ou se você não precisa se adequar. Entende? Porque você não testou, pô. Você precisa testar. E a gente, cara, é só, você não tem como controlar o que as pessoas pensam de você, tá? Esse é o primeiro fator. E segundo, assim, cara, será mesmo que tá todo mundo pensando em você o tempo inteiro? Será que você é tão importante assim? Assim, será que tá todo mundo te criticando o tempo inteiro mesmo? Pensa aqui comigo. Eu tenho sérias dúvidas, assim, porque o fato real, assim, que as pessoas, na verdade, não estão nem aí pra você. Elas têm muito mais coisa pra se preocupar do que ficar te criticando o tempo inteiro. Entende? E você gastando energia pra você se adequar numa coisa que... Então, assim, você não consegue, entendeu? Você vai ficar sempre nesse conflito. Então, todo o trabalho parte de você aceitar a você mesmo, tá? Sem autoaceitação não há autoconfiança. Só que, assim, só um parênteses aqui. A autoaceitação não é conformismo, tá? São coisas distintas, tá? Mas o fato é que sem autoaceitação não há confiança. Você não tem como confiar em você. Tá? E eu posso dar muitos exemplos disso, porque a gente tem uma ideia meio arrogante assim, de que a gente tem que ter um desempenho sempre maravilhoso em tudo, de que você tem que ser muito bom sempre em tudo, de que, enfim, e isso não procede na maioria das vezes, entende? Quando eu já falei aqui muitas vezes, né? Eu saio correndo da live para ir pro CrossFit e tal. Quando eu comecei no CrossFit, entendeu? Eu nunca tinha feito atividade física na minha vida, cara. E aí, é até engraçado, porque eu comecei no primeiro dia, eu tava lá, eu com 95 quilos, assim, grandão mesmo, bem gordo já, já com um certo grau de obesidade. E aí eu comecei, pô, no primeiro dia, cara, meu Deus do céu, no primeiro dia, tô eu lá, cara, 95 quilos. Começando, aí tinha que fazer flexão de braço, cara. Porra, lógico que eu não conseguia fazer flexão de braço, meu irmão. Eu não conseguia mesmo. Aí eu tô lá fazendo flexão de braço, meu irmão, quase morrendo lá, que eu não conseguia fazer, né? Todo troncho lá. E aí, pô, quando eu parei, eu olhei pro alto assim, aí tinha 3 bombadão assim, ó, de braço cruzado, olhando assim pra baixo, olhando pra mim, rapaz. Aí eu olhei assim pra cima, falei, caraca, meus caras tão me olhando aqui essa cena, meu Deus. Só que assim, para muita gente mesmo, entendeu? Naquele momento teria acabado a aula, não teria voltado nunca mais. Para muita gente, para muita gente. Por quê? Porque, lá, ficou olhando pra mim, aí ficou me criticando. Cara, eu tenho certeza, aquelas pessoas não faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo. Estavam olhando, só olhando, não tinha ninguém criticando nada. Entende? Eu voltei, porque eu sabia que eu estava numa posição ali de que eu não sabia. Pô, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer, eu nunca fiz, cara. Eu nunca fui de fazer atividade física, eu não vou conseguir levantar meu peso. Entendeu? Ficar fazendo um monte de flexão. Eu não ia conseguir. Então eu me coloquei no lugar de alguém que estava numa posição iniciante que não sabe fazer mesmo. Ok. Passou. Hoje em dia eu consigo fazer. Inclusive os 3 são meus amigos, cara. Entendeu? Então os 3 são meus amigos hoje em dia, perguntam um monte de coisas, me ajudam pra caramba e por aí vai. Então assim, o que acontece, meu amigo? Coloque-se no lugar de aprendiz, coloque-se no lugar de quem você é, aceite, até mesmo para você poder evoluir. Se você ficar esperando que você vai ser sempre o maravilhoso, entendeu? Colocando esse tipo de padrão, você vai ficar com medo o tempo inteiro do que estão pensando de você, apesar de ninguém estar pensando em porra nenhuma de você, tá? Desculpa, gente, eu falar assim, mas o fato é que na maioria das vezes ninguém está pensando nada de você. Tá? A pessoa tem outras coisas para se preocupar. Aliás, não só outras coisas para se preocupar. Muitas vezes ela está preocupada com o que você está pensando dela. Então, assim, se desvincula disso. Tá? Se desvincula disso. Assume a posição que você tá. O que você precisa melhorar e vai em frente, cara. E às vezes é dando canelada mesmo. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem um monte de gente falando aqui e eu não estou conseguindo ler nada.
Eu já tô começando já a desembestar. Vocês estão vendo, né? Que eu já tô começando a desembestar de falar. De falar pra caraca. Porque eu falo pra caraca mesmo. Entendi. Vamos ver aqui, ó. Vem aqui pra cima, ó. Tem um monte de gente falando aqui. Ó, oiê, deixa essa live que hoje não dá, amanhã tento rever. Pode deixar que eu vou ficar. Se o Instagram não bugar, né? Porque às vezes o Instagram buga, maluco. E ele não fica, a parada não fica 24 horas. Uma vez uma terapeuta me disse: Nossa, como você é poderosa. Todo mundo larga da vida só pra falar com você. Puta porrada na cara. Voltei pra realidade. É isso que eu tô falando, né? Assim, você não é tão importante assim, maluco, pra as pessoas ficarem o tempo inteiro pensando em você. Opa, quase que eu cancelo o negócio aqui. As pessoas ficarem pensando em você. Nossa, te criticando o tempo inteiro. Porra nenhuma. Entendeu? Vamos ver aqui. Tem mais gente aqui. Perdi minha mãe aos 15, passei por tudo isso, porque ela era extremamente perfeccionista e me cobrava muito ser como ela. Perdi minha identidade. Pois é, a gente aprende boa parte dessas crenças que eu estava falando, porque nós somos a nossa personalidade, a maneira como a gente entende o mundo, é uma construção de crenças, de ideias que a gente vai aprendendo. Aprende principalmente com mãe e pai, né, com as pessoas que estão mais próximas da gente, mas com a sociedade em si também, em geral. Né? E aí você vai aprendendo a ser perfeccionista mesmo, porque você vai aprendendo esse tipo de valor, né? É brabo, cara. Vamos ver aqui. Boa noite. Boa noite. Deixa eu subir aqui. Cara, toda hora eu aperto um bagulho aqui que... Pera aí. Moisés, fala, meu querido, tudo bem? Essa preocupação excessiva com a crítica do outro pode ter relação com o nosso excesso de crítica ao outro. Sim, também. Às vezes a gente... Na verdade, assim, a gente projeta muitas coisas, né? E aí a falta de confiança fica do que a gente está pensando. Mas a gente projeta também a nossa insegurança na outra pessoa. Entende? Porque você vai lá comparar. Mas o problema é que aí você vai se comparar com o outro, e aí você vai buscar no outro o que te falta, e aí, meu irmão, é um conflito só. Criticar menos o outro pode ser uma forma de estar mais tranquilo em relação à opinião alheia. É verdade, pode, então. Porque, assim, o ideal é você se preocupar com você, né, cara? Você se preocupar com você. Com onde você tá e para onde você quer ir. O outro não tem nada a ver com isso. Eu acho que eu fiz besteira aqui, peraí. Ih, rapaz, parou aqui o negócio. Peraí. Ah, porra, fiz merda mesmo. Voltei. Como se a pessoa achasse centro das... pois é. Não é o centro das atenções, não é essa traquina toda, não. Mas tem muitas pessoas que criticam bastante. Pois é, cara, o cara pode até te criticar, meu irmão, mas ele vai te criticar ali uma hora e depois vai esquecer que você existe, entendeu? E aí você fica transformando toda a sua vida porque alguém pode ser que te critique ou deixe de criticar. Azar, deixa de criticar que se dane, entendeu? Mas está certo tudo que está dizendo. Ah, obrigado. Ficou tudo preto. Pois é, eu fiz merda aqui, apertei o botão aqui errado aqui. É impressionante como repetimos os padrões aprendidos na infância. Daí é importante de a gente buscar autoconhecimento e não passar adiante conhecimento, padrão aprendido. Pois é, a gente repete padrão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim, são os atalhos que a gente tem para lidar com as coisas. E aí o que acontece? O autoconhecimento, que é a parte da consciência, que é sempre o primeiro estágio de mudança. Você começa com a consciência, saber o que está acontecendo, por que você precisa mudar aquilo ali, como que você vai mudar, e a partir daí você começa a transformação, porque com certeza você passa para frente o tempo inteiro, e passa sem perceber na maioria das vezes, entendeu? A gente funciona no automático boa parte do tempo. Boa parte do tempo. Tem uma amiga assim, como me critica sempre que pode. Então, ela critica você exatamente porque ela pode, porque você deixa. Porque se você não deixar, ela não vai criticar você. Entende? Aí é uma questão de ter um pouco de assertividade para dar uma trava nela, entendeu? Ela critica você porque ela pode. Só por isso.
E aí, mais perguntas? Cadê as perguntas? E o pessoal tá caladão hoje, meu irmão. O pessoal não tá perguntando muito hoje, não. O pessoal tá caladaço hoje. Pô, eu toda hora aperto um negócio aqui, meu Deus. Vamos lá, gente, faz pergunta aí. Pra eu poder responder aqui. Ah, chegou aqui, peraí. Ficar chateada, mas agora eu tô ligando foda-se. Mas vale a pena dar uma prensa nela, porque é pra ela saber que ela não deve ficar te criticando o tempo inteiro. Que ela critica porque ela acha que pode, entendeu? Se te incomoda, você tem que pontuar, entende? Ô fulaninha, olha só, por que você me critica toda hora? Para de me criticar. Aliás, assim, só manda ela parar de criticar. Fala que te incomoda, porra. Entendeu? Por que ela tem que ficar prestando atenção em você o tempo inteiro? Aliás, o tempo inteiro não, ela deve prestar atenção em você eventualmente e falar uma coisa aqui outra ali. Só que te incomoda tanto que você já está generalizando. Então se chega lá e pontua pra ela parar de falar, ué. Deixar os problemas dos outros pra lá, senão não vivemos os nossos que são vários. Pois é. Mas a questão que eu tô falando aqui é justamente o contrário, porque às vezes a gente tá tão tão pensando nos outros, né? É exatamente isso. Você está tão focado no que os outros estão pensando de você, quando na verdade o problema é você, o que você está pensando de você. O resto é tudo projeção, entendeu? Quando eu falei uma vez aqui de um paciente que ele tinha uma ansiedade social circunscrita, né? Uma fobia social circunscrita, ele não comia em público. Porque ele pegava o garfo ele tremia um pouco, né? E aí ele achava que todo mundo estava olhando para ele, que todo mundo ia rir dele, todo mundo ia não sei o que, blá, blá, blá. E aí um dos testes comportamentais que eu fiz com ele foi o seguinte, eu fui pra um shopping com ele, e aí eu fui comer, porque para ele comer em público era muito ansiogênico ainda, então quem foi comer fui eu. E aí eu fiz o experimento, eu sentei para comer, ele ia sentar para comer, ele ia sentar num outro lado e ele ia ficar observando. Eu ia comer, eu ia simular o tremor, na verdade simular até um tremor maior do que o dele, né? Para ele avaliar o quanto as pessoas estavam reparando naquilo ali, entendeu? E aí a partir daí a gente testar o pensamento dele, testando comigo, né? E aí eu fui lá comer lá, tive que ir lá ficar tremendo lá, não sei o que lá, e ele observando o entorno, né? Pra ver o quanto as pessoas realmente observam. Ninguém nem deu a mínima pra mim lá tremendo a mão comendo, entende? Acho que as pessoas vivem preocupadas em agradar as pessoas e acabam não vivendo. É exatamente isso. Exatamente. Só que assim, boa parte dessa ideia de agradar, entendeu? Ela gira em torno de ideias suas. Você, na verdade, às vezes nem sabe que se você precisa ou não precisa fazer alguma coisa para agradar, ou para ser aceito ou para não ser aceito, entendeu? E você acaba mudando toda a maneira como você interage com as pessoas, se transformando numa outra pessoa, se afastando completamente da sua essência por causa dos outros, porra. Entende? Mesmo que as pessoas não te esqueçam, o problema é delas, que procurem um psicólogo para curar da obsessão. Exato, assim, não é o que acontece, tá? As pessoas realmente não estão assim tão preocupadas com você assim, não. Como lidar com críticas no trabalho? Tem uma colega que sempre me detona. Então, é isso aí que eu tô falando. Pontua, seja mais assertiva com relação a isso, porque toda vez que ela for te criticar, você diz pra ela não te criticar, entende? Você tem que ter uma postura mais assertiva, assim. Ela tá te criticando, tá te incomodando, entendeu? Fala pra ela que te incomoda, porra. Porque às vezes ela não sabe, às vezes ela acha que tá te ajudando. Enfim, pode acontecer de muitas maneiras isso. Como fazer para não se preocupar mais com as críticas? Então, isso gira em torno da autoaceitação. Entender quem de fato você é, entender que você tem limitações, que você tem virtudes, entendeu? Entender quais são as suas limitações, quais são as suas virtudes. E aí, quando você toma consciência disso, entendeu? De quem você realmente é, e você aceita isso e busca, porque aceitação não é conformismo, e busca novas alternativas para você melhorar no que você precisa melhorar, se você quiser melhorar também, porque às vezes você vai ver que você tem lá uma limitação em determinadas coisas, você não tá nem aí, vou mudar isso para quê? Que se dane.
Então, você vai começar a buscar essas alternativas. Agora, quando você já sabe, entendeu, a sua limitação e você aceita ela, entendeu? Ó, hoje eu atendi uma menina, tava atendendo uma menina, ela tá fazendo um TCC, outro TCC, neguinho tá pirando TCC. Ela fez a introdução da TCC e aí o orientador olhou e falou que não estava bom. Ela ficou, meu Deus, a minha aqui tá horrível, eu não sei fazer isso. Eu falei, você não sabe mesmo, você está aprendendo. Por isso que você está fazendo aí, você está aprendendo, você não sabe. Aí ele vai te dizer, ele não te disse como é que você tinha que mudar, que você tinha que fazer, disse. Então pronto, porra. Coloque-se no lugar de alguém que está aprendendo. A crítica se desfaz, cara. A crítica se desfaz. Se desfaz. Humildade nunca é demais. Ficou ruim e não vi como se libertar. Não entendi o que você está falando. Peraí, deixa eu ver aqui. Porra. Não entendi o que você falou, Cidália. Então, N ficou ruim e não vi como se libertar. Não entendi. Fazer o que com amizade que fica dando pitaco? É isso? Pitaco? Se for pitaco é o seguinte, olha só. A pessoa ela tem o direito de dar o pitaco na sua vida, assim, que você dá a ela, certo? Então, assim, você é que define onde que está esse limite aí. Se a pessoa fica dando pitaco mesmo, interferindo muito, falando muita coisa, o que você tem que fazer é intervir, dizer para ela parar de ficar falando. É simples assim. O que acontece é que não tem muito segredo. É você falar o que tem que ser dito. E de uma maneira muito direta para a pessoa não fingir que não entendeu. Que as pessoas fazem isso às vezes. Você acredita que as pessoas fazem conosco somente o que deixamos? Mas como libertamos disso? Na maioria das vezes, sim. Agora, tem pessoas que são extremamente abusivas de uma maneira diferente. Assim, tem pessoas que usam da violência e você acaba tendo mais dificuldade, por aí vai. Mas, sim, boa parte é o que a gente permite, sim. A gente permite pelo medo de, mas eu já falei sobre isso, inclusive, sobre o medo de a pessoa ficar chateada, da pessoa não gostar mais da gente e por aí vai. Você não tem que ter medo disso, você tem que pontuar e colocar o seu limite ali, tá? Você não precisa ter medo de perder a amizade porque você está colocando um limite. Porque se a pessoa deixar de ser sua amiga por causa disso, ela não é sua amiga. Como trabalhar autoaceitação quando você já foi muito rejeitado na vida, em diversos âmbitos? Então, rejeição é uma coisa que faz parte da vida, tá? Tanto as pessoas rejeitando você, quanto você rejeitando as pessoas. E não só pessoas, várias coisas. Tem gente que vão ter pessoas com quem você não vai se identificar. E aí você tanto vai rejeitar, quanto vai ser rejeitada. Isso faz parte da vida. Entende? A autoaceitação ela vem justamente para você não ter esse medo todo de rejeição, para você entender exatamente quem você é, com o que você se identifica, e aí você vai ver que essas questões com relação ao medo de rejeição, ela se desfaz com mais facilidade. Porque o medo de rejeição, ele está diretamente atrelado à ideia de você não conseguir se aceitar. Se você não se aceita, como é que você vai achar que os outros vão te aceitar? Você não consegue achar quem te aceite. Entende? Agora, é lógico que você ter sido rejeitada várias vezes, isso fortalece a sua crença de que você não é uma pessoa gostável, por exemplo, entendeu? Que as chances de você ser rejeitado é maior e por aí vai. Então o medo acaba sendo um pouco maior. Tem pessoas que se acham mais inteligentes e ficam criticando os outros. Então, o que acontece? Tem sim, só que, cara, a pessoa que se acha inteligente demais e usa disso para ficar criticando os outros, pode ter certeza que essa pessoa está insegura, tá? E ela faz isso para meio que se autoafirmar. Já falei aqui também, as pessoas mais fodas que eu já conheci na minha vida, tá? E que eu vejo, que eu interajo, que eu vejo por aí e que eu leio, entende? Elas não têm esse tipo de comportamento. Quanto mais sinistro e foda realmente é o cara, entendeu? Mais ele doa conhecimento, mais humilde ele é, mais ele entende a posição do outro. Então, assim, esse tipo de arrogância, de querer pisar na cabeça dos outros, é de alguém que está com problemas.
Sempre tento ajudar o outro, faço o máximo para agradar aos que estão à minha volta e esqueço um pouco de mim. Pois é esse que é o problema, assim. Você faz o máximo para agradar, por quê? Porque você quer ser acolhida, porque você quer ser gostada. Assim, em determinados momentos isso pode ser muito prejudicial para você, porque você se desgasta muito, despende muita energia para as pessoas gostarem de você, entendeu? E pior, porque assim, esses favores, esses agrados, eles se transformam em obrigação, porque a maneira como você se apresenta. Se em algum momento dá uma louca em você, você fica de saco cheio disso, todo mundo vai, ué, mas o que aconteceu? Você não era assim, e por aí vai. Você acaba se tornando uma prisioneira, refém, né? Tá aqui escrito, passa a ser refém do que os outros pensam de você, porra. Entendeu? É esse que é o conteúdo do que a gente está falando aqui. Como trabalhar auto, já respondi. Autoconhecimento, tudo parte daí, tudo vai partir daí, de consciência. Tá? Esse é o primeiro passo da terapia cognitiva, é sempre a consciência. Entendeu? Só que no caso da gente é a do pensamento, né? Que tipo de ideia que está fazendo você funcionar desse jeito? Que tipo de estratégia podemos usar para ajudar nesse processo de autoaceitação? Então, a estratégia é primeiro você descobrir, tá, quais são as ideias de não aceitação dessa pessoa. E depois você vai testar. É testar o pensamento. Você questiona o pensamento. Questiona quanto a veracidade dele e quanto à utilidade. Entende? Algumas vezes o pensamento disfuncional ele vai ser uma verdade absoluta. E aí vai variar muito de como a coisa acontece. Por exemplo, se o cara tem uma crença de que... o cara pode ter, por exemplo, um pensamento automático que ele é muito feio e porque ele é muito feio ele não quer interagir com as pessoas. Talvez ele seja muito feio mesmo. E aí? Aí você vai partir para um outro lado. Por que ele precisa valorizar tanto essa questão dessa qualidade ou dessa característica para que isso impeça ele de interagir com as outras pessoas? Você vai ter que chegar nas ideias e começar a testar elas, entendeu? E aí você coloca o cara para testar. Então vamos ver aqui. Você acha que as pessoas vão te rejeitar porque você é feio, né? Então vamos começar a interagir com as pessoas para ver se você de fato vai ser rejeitado. Teve um autor, eu não vou lembrar o nome do cara, meu irmão. Ah, mas eu não vou lembrar mesmo. Que quando ele entrou para a universidade, ele se viu muito preocupado com a ideia de ser rejeitado, porque ele achava que ele era muito magrinho, que ele era franzino, que ele era feio, que as pessoas não iam gostar dele. Só que ele já tinha muito desse espírito empiricista, né, de criar experimentos ali. Então ele decidiu que no primeiro mês de faculdade ele ia interagir com acho que 200, 300 pessoas, um negócio assim. Que ele ia começar a interagir com as pessoas para ver se aquilo realmente era verdade. Meu irmão, no final do mês lá, quando ele terminou o experimento dele, ele era o cara da faculdade, meu irmão. Falava com todo mundo gostava dele, ele saía com tudo. Então assim, ele testou na prática ali o pensamento dele e viu que ele estava completamente errado. Então assim, essa sempre vai ser a minha estratégia de escolha, tá? Desenvolver todas as ideias, ver quais são elas e começar a testar na prática. Porque quando você começa a testar na prática, você já está desfazendo com os resultados que você tem. Um jeito que encontrei de dar tchau e esquecer. Se quiser me procurar... Ah, tá. Um jeito que encontrei é dar tchau e esquecer. Se quiser me procure ou se dane. Pois é, mas é mais ou menos isso. Entende? Antes tinha vergonha de usar maiô na praia por vergonha do meu corpo. No verão passado quebrei o tabu. Porque olha quantas pessoas tem na praia. E é exatamente o que você falou. Milhares de pessoas na praia. Pois é. Vamos prestar atenção em mim. Coisas da cabeça. É exatamente isso. Agora, o interessante é o seguinte. Você vê só. Você precisou ir à praia. Aí quando você foi lá... Você verificou na prática que as pessoas estão nem aí para você, beleza? Para você se convencer disso com facilidade. Quando você você experimenta o pensamento na prática, muitas vezes é isso que acontece. Porque a gente fica catastrofizando as coisas na nossa cabeça. E como a gente está com medo... Tá? Os resultados que a gente insere aqui na nossa cabeça, que a gente imagina, são sempre os piores, tá? Medo junto com fantasia só pode dar merda. E aí você
Só que assim, o pior é que quanto mais você evita, mais esse medo vai ficando forte em você, porque mais você acredita de que aquilo realmente vai acontecer. Então você precisa ter uma rotina de quebra ali, uma estratégia de quebra. Aí você vai à praia, vê que nego não tá nem aí pra você, e assim, pô, olha só o tempo que eu perdi. E em terapia é o seguinte, agora uma coisa interessante de falar, que é o seguinte, quando eu vou testar o pensamento, pra mim não importa muito o resultado não, tá? Eu não quero que o cara esteja errado, eu não quero nada disso, entendeu? Eu quero testar. Eu vou testar quanto a veracidade. É fato, é fato. Então vamos testar quanto a utilidade agora. Qual é a utilidade de você se preocupar com a ideia de que as pessoas vão ficar olhando pra você? Enfim, pra mim não importa, porque você poderia ter ido e alguém ter ficado rindo de você. E aí? Vamos trabalhar essa questão, entende? Só que normalmente não, nego não tá nem aí pra você. Cheguei tarde, mas cheguei, beleza. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tememos a crítica dos outros porque somos muito críticos com nós mesmos. Exatamente, é isso que eu tô falando. A crítica do outro, é assim, na maioria das vezes é uma projeção. Porque muitas vezes a crítica do outro nem vem. Entendeu? Que é como a questão do maiô ali que a menina falou. Entendeu? Ninguém nunca falou porra nenhuma. Ela não ia nem à praia. Como é que alguém ia criticar ela? Entendeu? Ninguém nunca criticou nada. Ela que criticava o próprio corpo, entendeu? E não se sentia à vontade. Aí projeta, porque vão falar isso, que vão falar aquilo, que vão falar aquilo. Fala nada, rapaz. Nego tá nem aí. Isso quando a pessoa também não olha pro outro e fala assim, ah lá, caraca, todo mundo de um biquíni aqui. Eu não, vou botar biquíni também, que também acontece. Porque aí vê pela experiência do outro, né? Que o outro tá lá, ninguém tá falando nada, porra. Verdade, tem que ter uma estrutura para aguentar. Pois é. Eu tenho um amigo, estamos há 5 na amizade, não entendi. Às vezes gera briga, mas depois normal, não entendi. Estamos há 5 anos de amizade, às vezes gera briga, mas depois normal, é isso? Minha internet ficou ruim, não vi você falar como se libertar dessa crença do tema. Agora tô acompanhando, entendi. Ah, tá, beleza. Ops, 5 anos. Ah, cara, você não tem um amigo lá, você brigar com ele de vez em quando faz parte. Amigo foi feito pra brigar também. Temos que ser bem resolvidos. É difícil, mas conseguimos. Conseguimos, cara, conseguimos. Assim, o problema é que esse primeiro nível de enfrentamento, esse primeiro momento de enfrentamento ali, cara, é doído, entendeu? Porque você tá enfrentando uma coisa que você acredita a tua vida inteira, entende? Que aquilo é muito importante, que você não vai ser aceito, que isso, que aquilo outro, entende? Então, assim, é doído, mas tem que ir, porque no final das contas, assim, é doído você enfrentar a situação. O nível de ansiedade ele é alto e tal, mas é uma dor aguda, entende? Pensa na dor que você causa em você mesmo ao longo do tempo, entendeu? Fazendo os cacetes para você se adequar em um monte de coisa que você não se adequa. Entende? Olha o nível de violência que você faz com você mesmo. E muitas vezes por questão de projeção, cara. Você tá projetando o que o outro vai pensar e não tá pensando nada, meu irmão. É você. Você vê que dessa questão do CrossFit que eu falei, dos bombadão olhando lá pra mim. Então, pra você ter uma ideia, os caras nem lembram disso. Eu já cheguei a falar com eles sobre isso. Pô, vocês estavam... Os caras nem lembram. Pô, tava? É mesmo? Quando? É mesmo, cara, os caras nem lembram disso. Entendeu? Então nem aí pra isso. Temos que ser bem resolvidos. Exatamente. Tem pessoas que se acham muito azar delas, pode achar. Te amo, te amo também, Fernandinho. Um abraço, meu querido. Normalmente é quem não pode ser. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem pessoas que se acham muito, normalmente é quem não pode ser. Aí eu não sei, porque eu não vou ficar julgando também. Preocupado comigo, porra. A minha preocupação é comigo, em eu melhorar nas coisas que eu faço, nas coisas que eu estou fazendo, em aprender mais e me colocar como uma pessoa que está aprendendo mesmo, porque eu estou aprendendo, cara. Tô aqui, estamos conversando aqui, estou aprendendo, entendeu? Eu venho aqui falar, eu vou falando o que eu entendo sobre o assunto, eu junto com
com o meu background de conteúdo que eu aprendi, que eu li, bababá, e a gente vai trocando aqui. Mas olha, entenda uma coisa, eu não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade aqui e tal, tudo mais. Eu tô falando do meu background, do meu entendimento sobre o assunto, entendeu? Então a maioria não é. O povo mente sorrindo, querendo suas conquistas. Nossa, tenho aprendido muito. Mania de falar, odeio isso. É na mesma semana faz o que disse não gostar. Só pra te testar mesmo. Peraí, que eu não entendi aqui a frase. Peraí. Então a maioria não é. A maioria não é o quê? Peraí, deixa eu ver. Deve ter coisa aqui pra cima aqui que eu me perdi. Não tô achando. Ô, caramba. Peraí, a maioria não é. O povo mente sorrindo, querendo suas conquistas. Nossa, tenho aprendido muito. Mania de falar, odeio isso. E na mesma semana faz o que disse não gostar. Então, não é só para te testar, não. Muitas vezes a pessoa faz isso para se adequar. Você tá falando o quê? Da pessoa dizer que não gosta do negócio, aí amanhã tá fazendo lá igual a você e por aí vai. Então, isso a gente pensar só em invejinha, coisa assim, isso é muito pouco, entendeu? A maioria das vezes a pessoa está fazendo isso porque ela também está na mesma posição que você. Ela quer se adequar. Ela não quer ser rejeitada. Entende? Então é assim mesmo. E no final das contas também a pessoa tem direito de mudar de ideia, né? Achar que o negócio é ruim e depois... Deixei de ser refém tem um tempinho. Ótimo, muito bom. Isso aí mesmo. Sofro com isso. Quando explodo ninguém entende. Então isso aí, de explodir, é por causa do que eu falei lá tem um videozinho lá meu aí no meu Instagram, se você procurar, que eu falo sobre isso. É a pessoa passiva, ela vai engolindo os negócios, vai engolindo, chega uma hora que ela explode, que ela não vai conseguir guardar para sempre, entendeu? Aí vira doença, vira uma porrada de coisa. Às vezes dou uma escorregada. Todo mundo, a gente vive aqui em sociedade, a gente tem essa parada, né, de querer de algum jeito ou de outro se encaixar, né? Mas é importante, você escorregar não é o problema, tá? O problema é você se manter no chão, tá? Escorregou, ele levanta. Calma, perdendo a calma. Pois é isso, você acaba perdendo a calma porque, pô, tanto que você acumula. Porque não é porque você é calma, entendeu? É porque provavelmente você tem uma atitude mais passiva e aceita mais do que deveria. Você acredita que esse ser refém tem a ver com baixa autoestima? Então, total. Porque é justamente a questão da autoestima, de você ter pouca autoestima. A autoestima é o quê? A estima que você tem por você mesmo. Entendeu? Então, assim, quando você tem pouca autoestima, ou seja, você tem pouca estima por você mesmo, você gosta pouco de você mesmo, você se preocupa porque você acha que as pessoas não vão gostar de você também. Então, você começa a mudar, começa a se colocar de maneiras que você não tem identificação de fato, mas você começa a querer se adequar para se aproximar do que você acha que as pessoas gostariam de ver em você. Como nos tornamos refém? Então, é isso. Desse jeito. Tenho dificuldade para só sair sozinho, viajar sozinho, por exemplo. Acho que as pessoas vão me julgar por estar sozinho. Pois é, cara, assim, é isso que eu tô falando, você vai passar batido, cara. As pessoas não vão ficar prestando atenção em você se você tá sozinho, se você tá com... Aliás, assim, imagina só, você tá andando na rua, sei lá, você viajou, foi pra, não sei, foi pra Paris. Aí você tá andando na rua em Paris, tá? Você lá com a sua mochilinha e tal, você tá andando pra... E aí tá todo mundo na rua em Paris falando assim, e olha lá o Clique Penit, ó o Clique lá, ó. O Clique tá sozinho em Paris, cara. Caraca, nada a ver, o Clique sozinho em Paris. Meu amigo, com sinceridade, quem você enxerga falando isso de você? Você andando na rua. Pensa. Pensa, que você vai ver que não tem muito cabimento. E quando a pessoa se cobra muito, eu acho que pode ser meio de rejeição total, pô. Total, é aquilo que eu falei, é o conflito. Do quanto você acha que você é gostável, tá? Ou melhor, do quanto você acha que você é gostável e do quanto você acha que deveria ser para as pessoas te aceitarem, entendeu? Você não acha que você chega nesse patamar. Não tem problema não, Tereza. Não tem problema ter perdido um pouco não. Depois vai ficar aqui, vai ficar aqui 24 horas. Ele é foda. Ele quem? Eu?
Se for eu agradeço. Quando a crítica vem, peraí. Quando a crítica vem, o que tem a crítica? Quando a crítica vem, o quê? Não entendi. Tô aprendendo com você. Show, é isso aí mesmo. Vamos, a gente tá trocando aqui. Guardo muitas coisas só pra mim. Pois é, esse que é o ideal era você não guardar muito não, você ir pontuando. Entendeu? Acredito que você esteja falando sobre aquele negócio de ficar guardando e depois explodir, né? Tem que pontuar. Em Paris dá, hein, velho? Pois é. E o cara tá preocupado. Vai viajar, maluco. Vai dar teu rolé. Vai sem ninguém perturbando tua cabeça. Preciso de uma semana sozinho em Paris. Todos nós. Por que será que meu marido evita manter conversa se eu falo de meu filho que partiu? Ah, minha querida, aí provavelmente é porque deve ser muito doído pra ele falar sobre isso. E aí ele prefere não falar. Mas aí você tem que perguntar pra ele, né? Bom, mas ele não responde, né? Pois é. Deve ser duro pra ele falar e ele não quer falar sobre isso. Entendeu? Gente, tô encerrando, já vão dar 9 horas da noite. Hoje eu não vou pro CrossFit porque eu já fui. E eu acabei machucando meu ombro. Ah, tá doendo um pouquinho, mas tudo bem. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Falar sobre esse assunto maravilhoso. Coisas interessantes. Oh, pausou aqui, né? Muitas coisas que a gente pensou hoje aqui, que a gente pôde conversar. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. De repente a gente até pode continuar falando sobre autoaceitação. Acho que é importante. Ou quero uma live sobre controle. Controle de quê? Controle... Tenho necessidade de controlar tudo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Isso aí é brabo, né? Tem necessidade de controlar o que o outro pensa sobre você, sobre... Ih, caraca. A gente pode falar sobre isso, sobre necessidade de controle. O quanto você, na verdade, não tem controle de nada, né? Ó. Foi maravilhoso. Foi boa, né? Foi legal. Foi muito bom. Gente, então, ó. Beijo pra vocês. Só um detalhe aqui, Natália, o primeiro fator para você aprender a lidar com o controle é entender que você não tem controle de quase nada, só sobre você. Tá? Gente, um beijo para vocês. Terça-feira estamos aí de novo para nossa live, tá? Foi muito legal. Obrigado, linda, obrigado. Foi muito bom. Obrigado, Andréia. Tereza, um abraço para todos vocês e qualquer coisa manda mensagem lá, depoimentos, o que vocês quiserem, estou aberto a perguntas também, porque é bom porque vai me dando ideia de coisas para a gente conversar aqui, tá legal? Tchau, tchau, Angélica, Cidália, Natália, tchau, tchau Gisele, beijo para vocês, tchau Larissa, vou encerrar aqui, Thalita, tchau, tchau. Malúcia, não tem problema não, que vai ficar 24 horas aqui, depois eu boto no YouTube, tá? Na íntegra. Tchau, gente. Boa noite, tchau, Aline, tchau. 18 anos feliz.